Então essa atividade, essa palestra, ela faz parte do escopo do trabalho desse projeto de requalificação do Grande do Boldró. A nossa especialização é em arquitetura e construções sustentáveis. E, na verdade, assim, a intenção era mostrar para a população de Noronha alternativas, né, soluções, possibilidades para Noronha como uma forma de construir em harmonia com a natureza, com o ambiente, né? E existem formas de construir mais sustentável, né? Então, uma delas é o cuidado na escolha dos materiais e das técnicas construtivas que a gente utiliza nas nossas obras. E entre esses caminhos, né, um dos caminhos que eu vou apresentar aqui são as construções naturais, né, a construção natural, que também é conhecida como bioconstrução, que são aquelas construções que utilizam material orgânico como a maior fonte de material, né, para a construção das técnicas. Né. Entre esses materiais, sem dúvida, as construções com terra crua são as mais conhecidas no mundo, as mais utilizadas. A terra é o material que tem maior disponibilidade no planeta todo. Né? A construção de terra crua, ela é entendida como todo aquele solo estabilizado que não foi submetido à queima. As construções de terra, elas já existem no planeta, a gente tem registro delas há mais de 10 mil anos. As primeiras foram encontradas na África, as mais antigas na África e no Oriente Médio. Inclusive no Marrocos existe uma cidade que é tombada como patrimônio mundial, que tem prédios de até 5 pavimentos totalmente de terra crua e que estão lá hoje de pé ainda. Né? E se calcula que ainda hoje 30% da população mundial ainda vive em edificações feitas com terra crua. Quando a gente vai construir com terra crua, a gente precisa fazer primeiro alguns testes, né? Tem vários tipos de testes, esse é um teste de campo bem simples, para poder verificar qual é a composição da terra, verificar se aquela terra precisa colocar mais areia, mais silt, enfim. Então aqui a gente vê dois tipos de teste, né? Dois tipos de terra, assim, que mostra a diferença da terra, porque a terra ela é diferente de um lugar para outro, né? Algumas vão ter mais argila, algumas vão ter mais silt, outras vão ter mais areia. E aí esse teste, assim como outros, nos permitem identificar o que a gente precisa fazer para estabilizar essa terra e também nos permite identificar que tipo de técnica é mais apropriada para usar a terra. Então aí tem alguns exemplos, né? Eu peguei exemplos no Peru, aqui no Cusco, uma casa tradicional, porque a gente vê lá nos pueblos de Cusco, uma casa projetada, em terra crua também. Aqui no interior da Bahia, né, o Pauapi, não é construído pela nossa população até hoje, no Nordeste inteiro, no Norte do país também. Muda um pouco a trama, né, de uma região para outra, mas o Pauapi é super utilizado no Brasil. E aqui um projeto de uma amiga minha, a Ana, na Veraldo, do Mato Grosso do Sul. Isso aqui é uma taipa de pilão, uma taipa compactada mecanicamente. Né? Essas cores que a gente vê aqui, essas linhas de cores, são cores diferentes de terra. Essa de cima é um projeto nosso lá no Amapá. Isso aqui é um BTC, é um bloco de terra compactada. São esses blocos de terra que a gente faz uma compressão hidráulica ou manual mesmo. E aí esses blocos aqui eles vão cerca de 7 a 10% de cimento. Também depende muito da posição. Isso daqui é uma taipa de pilão, só que essa não é mecanizada, ela é apiloada na mão. Aqui é um pau a pique, isso aqui já é em Amapá também, mas é em outra obra. Aí isso aqui lá no Amapá também, a base de apoio da Reserva Biológica do Lago Piratuba, um projeto uma obra que a ciência acompanhou. Esses painéis aqui eles são feitos com terra, solo e serragem, uma mistura, terra, cimento e serragem. A estrutura de madeira. Aqui é lá no Rio Grande do Sul. Esse prédio aqui,
casinha, ela foi feita em mutirão, a gente fez um formato de curso, essa construção tem mais de 15 anos, 20 anos já. E isso foi um convênio que a gente fez com a Universidade de Kassel, na Alemanha, com um professor de lá, que é o Gerhard Link, que é uma das maiores referências em construção de terra no mundo. E ele estava procurando, na época, algum movimento social que tivesse interesse em trabalhar com construções naturais, quisesse desenvolver um protótipo, e aí nos encontrou, na época eu trabalhava no MST. Então aqui a gente tem paredes de fibra de palha, a estrutura de madeira foi retirada do local mesmo, as paredes de trás são em terra ensacada, piloada, a cobertura é vegetada. Muitas técnicas de construção natural, de construção com terra, utilizam fibras naturais na composição, né, que acabam dando maior resistência. Então pode ser serragem, pode ser algumas palhas, e a gente tem testado também a fibra de coco, né, na constituição dessas técnicas, muito em função da realidade de Noronha, porque aqui a gente tem um resíduo que é bastante abundante, que é o coco, e a gente não tem disponível outras palhas que a gente possa usar, e a gente também tem uma restrição com a extração a gente não pode, pelo plano de manejo, é proibido extração mineral, né, pela questão de preservação. Então a gente vem pesquisando formas de fazer com que essas técnicas fiquem mais leves, né, e as fibras naturais, elas permitem, elas dão essa leveza para as técnicas. A fibra de coco ela não é tão fácil de trabalhar, até eu trouxe aqui, vocês podem ir passando. Ela é uma fibra bastante dura e a gente precisa passar por alguns processos para poder abrir a fibra. Quando a gente faz, como no cabelo, assim, faz um processo lá para abrir a fibra capilar, para poder entrar o tratamento, é mais ou menos isso que a gente precisa fazer com a fibra de coco. Aprendi isso esse final de semana com o pessoal da Matéria Brasil, que estuda especificamente materiais que tem essa abordagem de sustentabilidade. Então aqui a utilização das fibras naturais, da palha. Essas duas casas são casas feitas com fardos de palha, que a gente pode ver os fardos. Isso aí não pega fogo? Então, não pega fogo. O fardo de palha, ele precisa ser bem compactado para poder fazer a parede, e ele leva um reboco depois, um reboco de terra. A gente fez protótipos dessa construção com palha lá em Porto Alegre no Fórum Social Mundial, e nós submetemos também ao teste com o Corpo de Bombeiros. E assim, fomos aprovados no evento. O Fórum Social Mundial foi um evento de 600 mil pessoas na época. E nós fizemos, acho que, 8 auditórios no fórum com fardo de palha. Com os telhados verdes, né, são coberturas vegetadas. Esses dois que eu tenho aqui, eles são mais artesanais. A gente tem aqui uma cama de madeira, né, uma estrutura de madeira. Inclusive, essa construção aqui, o forro era com bambu. E aí depois essa lona, que é um PAD. E aqui já uma mais sofisticada, assim, mas também foi feita com estrutura de madeira, né, só ali já com os algerosos e tal. Mas ainda mais artesanal. Esses já são telhados verdes também, mas mais elaborados, né? Aqui é uma laje, enfim, né? Pode pegar outro tipo de vegetação também. Existem várias formas de fazer telhados vegetados, né? Telhado vivo, telhado verde, telhado vegetado. E não tem problema com infiltração, porque tem que botar tem que ter impermeabilização, né? Todo telhado verde tem que ter impermeabilização, tem que ter uma proteção mecânica, né, que é para as raízes não machucarem a impermeabilização. Então, depois da impermeabilização, vai essa proteção mecânica, que pode ser um geotexto, pode ser uma camada de um substrato mais fininho, né, tem que ter uma drenagem, enfim, tem uma técnica toda para isso funcionar. Né? E tem várias formas de fazer. A vantagem do telhado verde é qual? É para refrescar o ambiente? Olha, o telhado verde ele ajuda no microclima interno, né, no equilíbrio da temperatura interna. Ele acaba que ele eleva o solo que você tirou para fazer a construção, ele acaba tendo a mesma área de solo, né, em cima de vegetação, em cima, embora não seja igual, porque não vai ter a permeabilidade, não vai ter a percolação da água, mas você vai ter
a mesma área vegetada. Ele é um telhado que ele tem propriedades de isolamento acústico, ajuda no microclima externo também, porque a maioria das telhas também reflete, né? Ele absorve água, né, quando chove, ele vai, uma boa parte dessa água ele mesmo consome, e o excedente dela ele vai liberando aos pouquinhos, né? Então também para essa coisa da drenagem urbana, da drenagem do solo, ele também ajuda. Mas tem várias outras vantagens também. E algumas desvantagens também, é um telhado bastante pesado, né, que você precisa de uma estrutura maior. Existem telhados verdes que não são tão pesados, mas aí eles não vão perder algumas vantagens, né? Então tem, por exemplo, o ecotelhado, que ele parece uma sementeira, sabe essas sementeiras da agricultura que se faz as mudinhas? Aí ele são umas placas leves e ali a gente planta essas suculentas. Mas fica lindo também, diminui um pouco a questão do calor, né? Dá uma estabilidade térmica, mas não tanto quanto um telhado desse, que vai ter 10, 15 centímetros de substrato, né? De solo e vegetação. Mas, enfim, tem várias formas, então dependendo da tecnologia que for escolher, vai ter mais vantagem de um tipo, mais vantagem de outro tipo. Aqui é o alojamento dos pesquisadores, que é aqui do outro lado da rua, nós fizemos a reforma. E no projeto do alojamento tinha uma ampliação, que ainda não foi feita. Tem algumas características que são importantes para a sustentabilidade de Noronha. Então, uma delas é a questão de estar elevado do solo, sobre pilotis, né, pequenos pilarzinhos ali, né, sobre os pilotis. E ajuda o impacto na permeabilidade do solo não ser tão grande. A estrutura de madeira, né, madeira certificada, painéis, os mesmos painéis aqueles que nós usamos lá no Arco de Piratuba, são painéis de solo, serragem e cimento, telhado verde, pergolados, enfim. Esse anexo aí é uma possibilidade. É uma possibilidade, sim. Esse projeto está aprovado e licenciado, a gente só não tem dinheiro para construir. E por que a construção teve essa proposta também mais sustentável? Porque essa construção aqui é uma construção existente, né? E o plano de manejo de Noronha, ele tem como prioridade a gente recuperar tudo que for possível recuperar das construções existentes. Porque se a gente desmancha esse negócio aqui, isso aqui vira resíduo. E vai ter que atravessar 500 km de barco até o continente, né? Então nós recuperamos, fizemos a reforma. Na reforma, então, a gente inseriu a questão da captação de água da chuva. A gente tem armazenamento de 25 mil litros hoje desses dois telhados, né? Coletamos água de chuva desses dois telhados, que é distribuído nessa caixa d'água aqui. A captação está lá na tem. A gente tem aquecimento solar dessa água que está aqui, né? Que é do chuveiro de vocês. Enfim, estrutura de madeira para a caixa d'água, que aqui era uma laje de concreto que estava caindo. E esse prédio estava em péssimas condições. Bambu, que é um recurso que a gente não costuma usar muito no Brasil, mas é usado no mundo inteiro. É uma das madeiras mais resistentes que existe no planeta, além de permitir construções belíssimas, levíssimas. A estrutura de bambu, claro, ela exige um outro tipo de desenho arquitetônico, né? Além da construção natural, a gente tem um desperdício de material imenso no Brasil, né? A gente tem uma riqueza de materiais de casas que são demolidas. No Rio Grande do Sul é muito comum utilizar material de demolição. Hoje isso aqui já vale ouro, né? Essa casa, tirando essa pedra, que é uma pedra local, uma pedra grega, quase tudo que tem nessa casa foi reaproveitado. As esquadrias, essa estrutura de madeira que eram postes da CE, postes que foram trocados para aqueles. A estrutura de madeira do telhado, maravilhosa também. Esse é um templo budista, mas ele é todo feito com garrafa de vidro. Esses aqui são conhecidos como airchips, é um tipo de construção que é feito na Califórnia, um arquiteto que desenvolveu isso. Esse cara hoje ele viaja por vários lugares do mundo fazendo projetos sociais com esse tipo de construção. A ideia dele não é só a construção utilizando
ladinhas e outros materiais tirados do lixo, mas é uma área de deserto onde ele está. A gente chama isso de projeto regenerativo, né? E todas essas casas são autossustentáveis em abastecimento de água, em aquecimento e climatização, né, na verdade. Não depende de nada, assim. Aí esse é um outro tema vinculado à questão da sustentabilidade quando a gente pensa em assentamentos humanos, né? Porque a gente não projeta só a edificação, a gente projeta o espaço todo, porque se uma casa não tem entorno, ela não vai ter ventilação, ela não vai ter sol, ela não vai ter iluminação natural, né? Os sistemas, né, de design ambiental é a permacultura. A permacultura foi criada pelo Bill Morrison, que faleceu recentemente, faz um mês. Vem da combinação de duas palavras, que é a influência da agricultura permanente, e depois como isso foi abranger outras esferas, né, que se entende hoje como cultura permanente, e é baseada em ciclos, baseada no projeto sistêmico, né, de um ambiente. Isso aqui é uma área rural, um centro ecológico, uma área rural. E aí aqui tem um outro projeto, isso daqui para ter uma ideia de como são as zonas, né? As zonas vêm por intensidade de uso, né? Então as zonas de maior intensidade, e depois vem zonas de intensidade menor de uso, até ter uma área maior, que é uma área de preservação, né? Então se a gente pensa em várias escalas, de um terreninho até um sítio, né? Esse aqui é um sítio. Você sempre vai ter algo do ambiente que vai estar preservado, que vai ter esse respiro, né, de meio ambiente, de natureza. Isso é CEPAS, Centro de Estudos e Pesquisa em Assentamentos Rurais Sustentáveis, lá no Rio Grande do Sul também. Então, em cima daquele zoneamento, né, quando faz o lançamento do projeto, né, dá para ver as áreas de intensidade maior. Isso aqui são áreas de cultivo, horta, herbário, mudas, depois a parte de plantios, depois áreas de floresta, depois áreas de atividade de turismo e depois áreas que são só para, seria o equivalente ao nosso Parque Nacional Marinho, né, que são só para atividades monitoradas, pesquisa. Aí abrindo aqui então aquele espaço que a intensidade de uso é maior, né, então aqui a parte de alojamentos, a parte de atividades, aqui tem uma horta, isso é uma parte de cultivo de ervas medicinais. Nesse projeto tinha uma farmacinha, a parte de lavoura, uma pequena floresta, um pomar, né? Uma floresta, e aí jardins, né? Enfim, aqui os viveiros, a parte de casa de sementes, recepção, e faz o projeto em cima desse planejamento, né? E aí lá para a Zona Zero, pegamos então essa parte aqui. Então é esse espaço aqui, que é um centro de atividades, né? Um espaço para refeitório, um espaço no auditório, uma área coberta de lanches lá, no Rio Grande do Sul também, com pano de chão, né? Um espaço para as pessoas se esquentarem. Aí a questão do paisagismo, né? Os jardins sensoriais que permitem às pessoas experimentarem texturas, aromas, enfim, atividade com crianças. E aí entrando também dentro das estratégias de sustentabilidade, pensando para além das técnicas, né, das construções, né, a gente entende que uma edificação ela deve estar atenta à saúde e à sustentabilidade, né, do meio ambiente e das pessoas. Né. E para isso a gente teria que olhar transversalmente todos esses elementos. Água, ar, luz, energia, som, vegetação e resíduos. Então, começando lá pela água, né? Esse é o sistema que a gente fez aqui, ó, de captação da água da chuva, aqui do alojamento. Então, aqui a gente tem a captação, né? Essa primeira caixa aqui é uma caixa de descarte. Isso aqui tem uma norma brasileira que orienta como é que se faz, né? É uma caixa de descarte da primeira água, que está com partículas, ela lava o telhado, enfim, tem um cálculo pelo tamanho do telhado, do quanto a gente consegue coletar e do quanto precisa ser descartado. Aí essa água, então, as partículas vão decantar, né, vão ficar assim, mais pesadas, vão decantar, e a água vai subindo. Quando ela chega nesse nível aqui, daí ela começa a jogar para cá, daí aqui ela cai lá embaixo. Aí é um filtro de pedra, né?
várias bitolinhas de pedra e aí a água vai subindo e daí ela sai filtrada e aí entra aqui dentro da caixa. Mesmo assim, essa é a caixa de armazenamento, né? Uma caixa de armazenamento é um reservatório que fica com água parada, imagina 25 mil litros, a gente não usa 25 mil litros num dia. A água parada, ela corre o risco de ter ação das bactérias, né? Ter desenvolvimento de bactérias, então tem que ter um tratamento de bactericida. Então aqui a gente tem um tratamento com cloro. O mais correto é depois desse tratamento do cloro, a gente ter um filtro para tirar o excesso do cloro. Porque o cloro ele não é bom para a nossa saúde, né? Ele é bom que a água esteja tratada para a nossa saúde. Mas em geral, a água que a gente recebe nas nossas casas, elas estão com excesso de cloro. Então o ideal é que a gente tenha um filtro para a retirada desse excesso de cloro. Infelizmente, na maior parte das concessionárias de águas no Brasil, a gente ainda além do cloro tem o flúor, que também não é adequado para tratar na água que a gente bebe, na água que a nossa pele bebe, que a gente não bebe só pela boca. Lá tem um exemplo de um filtro, aqui um tipo de tubulação, porque a gente sabe que o PVC ele, quando aquecido, ele solta fenol na água, né, que é cancerígeno. A gente está pensando na nossa saúde, né, o ideal é usar um tipo de tubulação, são PPR, um tipo de tubulação que quando aquecido não vai soltar esse tipo de toxina na água. Então, ainda falando de água, algumas coisas simples, né, que podem ajudar a economizar. Então aqui, esse primeiro aqui é um restritor de vazão de chuveiro. Aqui é um arejador de vazão, é uma pecinha que você bota na boca da torneira, já deve ter saído, ela parece uma espuminha, né? Essa pecinha também é baratíssima e também está em torno de 35% a 60% de economia de água. E os vasos sanitários, né, com aqueles controles de fluxo, né, de água, né? E dá uma economia de 50% a 55% do uso da água. Né? E aí uma coisa super interessante que é o que os nossos vilões, né, de consumo de água dentro da nossa casa. O chuveiro, ele consome em torno de 46% da água que a gente consome em casa. A torneira da cozinha e o vaso sanitário juntos, 28%, passou 14% cada um. E a torneira do banheiro, 11%, e a máquina de lavar, que a gente acha que consome um monte, né, consome 8%. Então, tá atento, né, àquilo que realmente precisa estar sendo tratado. Aí, saindo para fora da casa, né, os sistemas de drenagem integrado, porque a gente tem toda essa questão, assim, em vários lugares do Brasil, que a gente tem épocas de seca e depois épocas de quase inundação, né. Então tem várias formas de fazer drenagem natural, usando percolação do solo, usando vegetação adequada, que gosta de umidade, enfim. E vão facilitar então a infiltração da água, da chuva, da água pluvial no solo. Aí já vamos lá para o ar, né? Uma das coisas mais importantes para a qualidade do espaço, para o conforto, né, é a temperatura. A ventilação cruzada, você ter isso aqui, né, essa ventilação, essa possibilidade de que o vento entre de um lado e saia no outro, reduz bastante a temperatura interna, além de manter também um espaço, um ar sempre renovado, né? Então ele tem várias formas, várias estratégias, né, formas de utilizar isso. A ionização do ar, assim, quando a gente está num espaço que é muito fechado, tem material sintético, tem excesso de ar-condicionado, de equipamentos ligados, a gente acaba tendo uma poluição da ionização do ar, a gente acaba tendo o ar com mais íons positivos, que não é bom para a nossa saúde, né, que se relaciona com a produção de radicais livres. Então é importante que a gente tenha a ventilação, e uma das coisas que pode aportar íons negativos para o ambiente, que é super importante para a nossa saúde, são as águas em movimento. Quando as águas elas estão em movimento, então, assim, fazendo essa aeração, elas também soltam, também liberam íons negativos, que são super importantes para a nossa saúde.
questão da qualidade do ar, né? A qualidade do ar interno, vários materiais de construção que a gente usa, eles liberam toxinas provavelmente. As principais toxinas são os formaldehídos, os compostos orgânicos e os compostos orgânicos voláteis. Então já existe no Brasil, não vou falar disso aqui, isso é tudo conversa, né? E outro problema que a gente tem também nas nossas edificações é a questão da falta de higroscopia. A higroscopia é a capacidade que as superfícies têm, que os materiais têm de respirar. A maioria dos materiais de construção que a gente usa, os revestimentos, eles acabam impermeabilizando de tal forma as paredes, de tal forma os revestimentos, as superfícies, que aquele material não precisa respirar mais. E a gente acaba tendo esse tipo de problema aqui. Então existem já materiais, tecnologias que permitem essa respiração. Então a gente procura lá para a respiração, por exemplo, tem as tintas que são tintas de base mineral, tintas da base interna, tem tintas que não são tóxicas, que não tem formaldeído, não tem COVs, não tem SCOVs. Então isso a gente já encontra no mercado. Às vezes eu já passei por situações em que eu estava fazendo, por exemplo, uma casa para uma cliente minha, estava usando uma tinta sem COV da Renner, se não me engano, e chegou um determinado momento a gente foi comprar de novo e não tinha mais. Então assim, a gente precisa que as pessoas consumam esse tipo de material, que é super bom para a nossa saúde, que é importante para o planeta, porque se a gente não tiver consumidor, isso vai sair do mercado, vai sair de linha. Então é uma coisa bastante importante que a gente conhece que existe, né, que isso tem. Falando de luz, né, a iluminação natural é fundamental para a saúde humana. Então, janelas, né, é uma coisa tão simples. Geralmente não, existem pessoas que acabam economizando porque as esquadrias são caras, bastante caras. É mais caro você botar X metros quadrados de esquadria do que X metros quadrados de parede. Mas é uma economia que ela custa bastante na nossa saúde. As esquadrias, elas são fundamentais para que a gente possa ter iluminação e para que a gente possa ter ventilação. Mas elas precisam estar bem posicionadas. A gente tem janelas de vidro, por exemplo, para a face onde o sol da tarde bate, que é o sol que não é o melhor sol para a saúde, a gente vai ter um problema sério de calor dentro de casa, e tirar o calor dentro de casa é bastante difícil. Então, isso a pessoa precisa conhecer, a incidência solar, precisa conhecer o movimento do sol, precisa conhecer os ventos predominantes para fazer um projeto adequado de esquadrias, garantir a melhor iluminação, garantir a melhor ventilação. Ainda falando de luz, a questão das cores, que são super importantes. Isso daqui foi uma pesquisa, um teste que foi feito numa área de escritórios. Então, a mesma sala com cores diferentes, e aí se chegou a um resultado de produção, então estava medindo produção. E o ambiente que tinha o melhor resultado de produção era um ambiente mais claro, mas que tinha uma certa diversidade de cores, enfim. Então também na profissional com tema dos elementos cromáticos, na produção de cor e da relação disso com a saúde humana. Essa conversa da iluminação natural com a vegetação é um elemento super importante que pode estar sendo a resposta para aqueles ambientes que ganham uma insolação muito forte, mas que precisam ser iluminados. E assim, existem milhares de estudos que demonstram essa importância da relação, da proximidade do ser humano com áreas com vegetação, a importância para a saúde, não só física, como psicológica. Então, a energia, a gente, no momento que se fala de crise energética no mundo, então, aqui são algumas estratégias de proteção de massa térmica, proteção solar. Essas fotos aqui são todas aqui da sede do ICMBio, aqui na frente, nós fizemos acompanhamos a obra e fizemos essas estratégias de sustentabilidade. Com brisas, pergolados, massa térmica, que pode ajudar no clima interno, melhorar o equilíbrio do clima interno da edificação. Bom, a energia solar, a gente tem dois tipos aqui de energia solar. Desse lado é a produção de energia fotovoltaica, que
estava falando aqui, que ele mostrou que tem um laboratório aqui do lado, né? A gente tem instalado aqui também na sede do ICMBio. E essa outra que é a utilização da energia solar para o aquecimento de água, né? Porque o aquecimento de água é um dos maiores vilões, né? Uma das coisas que mais utiliza energia elétrica no nosso estado. Aí a questão do som, super importante, né? A gente tem que atentar, né, para os limites do ruído interior máximo, né? O máximo para a legislação brasileira são 50 decibéis. Isso é bem fácil da gente medir, tem um aparelhinho aí no mercado, nessas lojas de construção sonômetro. Às vezes a gente mede um aspirador de pó e a gente vai ver que o aspirador de pó passa dos 75 decibéis. Claro que a exposição não é assim, ligou o aspirador e ficou surdo, né? Mas a exposição contínua, esse tipo de ruído pode ter interferências, né? E às vezes um pequeno ruído, por exemplo, você pegar no quarto de estudos da criança, pegar aquele estabilizador do computador e fazer aquele... Quando você desliga, assim, você vê que a tua musculatura faz assim, não é? Porque na verdade o que acontece? O ruído é uma agressão para o nosso corpo, não é? Quando o nosso corpo está se sentindo agredido, as nossas células todas, elas se recrutam para proteger o nosso sistema daquela agressão. E aí muitas vezes esse barulhinho, ele está tirando a energia dessas células que poderiam estar na concentração, no estudo, e ela está concentrada em proteger do ruído, né? Então, assim, para a produção escolar, para a produção do trabalho, assim, é fundamental que a gente tenha um ambiente equilibrado, né, em relação ao som. Então aí, para quem mora em apartamento, né, a importância do isolamento acústico entre pisos, entre paredes, tem várias formas de fazer isolamento acústico. Isso aqui é um terraço vegetado, uma cobertura de palha. Esses projetos aqui são da arquiteta Cris Breda lá. Ela é gaúcha, mas ela mora em São Paulo hoje. E a vegetação, né? A vegetação, além do que eu falei antes da importância para a saúde humana, a importância, né, para o bem-estar físico e mental, né? A vegetação, próximas das edificações, ela ajuda a equilibrar o microclima local, ela filtra a radiação solar, ela tem um efeito sobre a velocidade dos ventos, né, nos locais que é necessário isso, ajuda na condição dos fluxos de ar, né? Ajudam também no ciclo hidrológico, porque a vegetação ela acaba absorvendo um pouco dessa água, da chuva. Ajuda também nessa questão de fazer com que as águas pluviais tenham uma velocidade menor para fazer o escoamento, fazem a filtragem da água da chuva. Não tem o solo arejado, então também não tem a coletividade do solo, né, a permeabilidade do solo. Permitem essa transição suave entre o ambiente construído e o ambiente natural. E aí tem uma coisa bastante, assim, eu gosto bastante da vegetação, que são os paisagismos produtivos. Tem a possibilidade de a gente usar os jardins com comida, né, com alimento. Também é uma das crises planetárias, graças a Deus aqui no Brasil a gente tem bastante produção de alimento, mas existe essa possibilidade, fica bonito. Existe um selo, que é o selo da Casa Saudável, uma certificação que existe no Brasil. Um dos indicadores desse selo é um percentual que deve ser de caseiro reprodutivo, deve ser comestível. E aí, por fim, né, a questão dos resíduos, enfim, tudo que a gente constrói foi os materiais que a gente usou na construção, os sistemas que a gente escolheu para usar na construção, ou ele foi extraído de algum lugar, foi manufaturado, passou por uma indústria, aí aconteceu uma construção, vai ter manutenção, vai ter uso, vai reformar, vai demolir, vai desmontar, vai recuperar, enfim. Todas as nossas construções passam por essa linha de tempo. E ela pode ou ir para um aterro sanitário, ou ser reutilizada, ou ser reciclada. E aí uma coisa importante, que é a questão da gente ter noção do que a gente pode, como é que a gente pode pensar essa construção
que no final da vida dela ela possa ser reaproveitada, né? Então, uma coisa também que eu aprendi lá com o pessoal da Matéria Brasil, lá do Rio, a gente pode visualizar dois grandes ciclos: o ciclo dos materiais orgânicos, naturais, e o ciclo dos materiais que são os materiais da indústria, que podem ser, esses podem ser reciclados e esses podem ser decompostos. O ideal é que a gente tenha noção desses dois ciclos e que a gente entenda que a gente não pode misturar eles. Quando eu misturo, por exemplo, um material orgânico com um epóxi, por exemplo, aquilo ali eu nunca mais vou conseguir separar. Isso daqui são algumas amostras que eu trouxe lá fiz uma visita, na verdade uma imersão, um trabalho que a gente está desenvolvendo com os índios caiapós no Altivo, e aí a gente teve essa vivência lá. Isso daqui é feito com uma fibra de pupunha, uma resina vegetal lá de mamão. E isso daqui depois isso é tudo orgânico, né? Isso depois ele pode ser decomposto, né? Pode ser desmanchado e vai virar matéria orgânica de novo. Agora, eu não trouxe, mas tinha um outro exemplo lá que era uma fibra de coco com um epóxi. E aquilo ali nunca mais vai voltar a ser fibra de coco e epóxi. Porque a gente tem um material que é industrializado, um material orgânico. Então, conhecer, aprender essas coisas são fundamentais para quando a gente vai escolher lá o material que a gente vai botar no nosso piso, a gente decidir, saber escolher. Esse daqui também achei super interessante, essa mesma resina de mamona que se utiliza para fazer impermeabilização, material bem degradável. Acho